Olá, boa noite para vocês que estão aqui na nossa live. Que Deus esteja abençoando suas vidas, derramando as suas mais ricas bênçãos sobre sua vida e seu lar. Mas a você que está acessando esta live, quer no domingo, quer outro dia, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida e que em tudo você esteja experimentando o desejo da nossa lição no dia de hoje, quando a alegria volta com tudo. A alegria que eles estão dizendo é uma alegria mais permanente, não é uma alegria que acontece de uma circunstância que é passageira. Tive um aumento do meu salário, estou super feliz. Ah, Ganhei a oportunidade de participar desse concurso. Não é algo assim. Ele está trabalhando conosco sobre algo que eles se esforçaram muito, ficaram muito tempo banidos da sua pátria, e agora eles conseguem, depois de muita perseguição, a conseguir completar a tarefa. Então, é uma alegria que volta com tudo, mas uma alegria de experimentar uma grande recompensa, algo muito especial. Eu tenho vivenciado isso na vida de algumas pessoas. Pessoas que não tinham a oportunidade de ter filhos, fizeram todo tipo de tratamento e depois conseguiram ter nascer um filho do casal. E eles ficaram tremendamente alegres, exultantes, porque algo que a ciência não pôde fazer, algo que eles não conseguiam fazer, Deus deu a graça e eles conseguiram. Então, é algo mais ou menos nesta direção. Alguém que estava com câncer e Deus põe a sua mão e o câncer é curado e é restabelecido. Então, são situações que são muito mais complexas e Deus põe a sua mão e há uma libertação, há uma cura, há uma realização de uma etapa, né? Então, está mais ou menos parecendo como a situação da nossa igreja na celebração que teremos que fazer aí de finalmente terminar a reforma. Algo que era para 6, 7 meses, vai aí se arrastando por quase 2 anos, né? Mas vai acabar, acredite, vai acabar. E nós vamos ter a oportunidade de estar celebrando, hoje nós estamos já conseguindo ver todas as coisas funcionando como foram projetadas, planejadas e estão sendo executadas na íntegra. E nós louvamos a Deus por esse tempo, por essa bênção, e lembrando que nós começamos com fé e oração, dedicados de um só coração. E passamos por provas, passamos por dificuldades, mas Deus veio com a sua mão poderosa, então temos grandes motivos para celebrar. E o tema da nossa lição, que é a 12ª, é a penúltima lição desta revista, que nós tivemos a alegria e o prazer de estudar, que fala sobre a restauração, falando sobre propósitos de caráter, propósito de vida, que nos ajudaram a realinhar situações de nossa vida, como no domingo passado que estudamos Diga Sim para Deus, né? Então, são situações que nós tivemos o privilégio de estar abordando e estar vivenciando nisso. Vamos pedir a presença de Deus sobre nossas vidas e vamos pedir que Ele, com o seu Espírito, possa estar trabalhando em nossas vidas enquanto estivermos participando desta live, para que a sua palavra possa ser aplicada no nosso viver. Oremos. Ó Pai, te louvamos e agradecemos por tua bênção. Louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos e te agradecemos porque em tudo temos experimentado o teu agir sobre nossas vidas e temos tido a alegria de poder crescer através do estudo da tua palavra. Hoje, quando vamos olhar esta grande alegria que o povo de Israel recebeu e a sua ação de poder adorar e glorificar e exaltar o teu santo nome, que nós possamos nos espelhar neste empenho desta celebração,
para que também possamos estar vivendo assim com as nossas vidas. E que em tudo a tua graça possa estar sendo manifestada. Recebe, pois, a nossa adoração e que teu Espírito aplique a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Também queremos dizer que o nosso pastor Cristiano foi operado quinta-feira passada e encontra-se em recuperação. Ele tirou as amígdalas e fez uma cirurgia de septo, adenoide e outras coisinhas mais que ele retirou para passar muita ventilação para o seu pulmão e ele conseguir ter noites de sono. E ele estava me dizendo na visita que fiz ontem a ele estava dizendo que na noite anterior ele tinha sonhado. Já fazia muito tempo que ele não tinha qualidade de sono para poder sonhar. Então, nem sonhar, ele tinha sonhos e ele pôde experimentar a alegria de ter o sonho à noite. Espero que agora ele já tenha tido mais 2, 3 sonhos e aí ele comece até a escrever contos da madrugada, né? E aí nós possamos ver a alegria do nosso pastor muito mais recuperado e louvando a Deus. A irmã Beth também fez a cirurgia, uma alta está para vir para a nossa casa, para a casa dela, e assim nos alegramos de sua recuperação total. Queridos, o texto-chave vai dizer para nós o seguinte em Neemias. Hoje nós vamos estudar capítulo 12 e vamos, a parte do final do capítulo 12, iniciar o capítulo 13, dando uma finalização até o versículo 22. Então, este será o nosso texto de estudo da palavra de Deus. Neemias 12, 43. Naquele dia, contentes ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhe enchera de grande alegria. As mulheres, crianças e também se alegravam, e os sons de alegria de Jerusalém podia-se ouvir de longe. É interessante esta situação que a palavra de Deus está trabalhando conosco. Regozijar, sentir alegria e expressar não é algo que a gente pode fazer em silêncio, não. A gente não pode falar, estou alegre, estou alegre. Não, não é assim que se alegra. Não. Eu estou muito feliz, estou radiante por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Não há como conter essa alegria dentro de nós. Isso é uma grande alegria. E eu espero que você tenha muitos momentos na sua vida de grande alegria. E assim podendo viver, experimentar e glorificar ao nosso Deus por tudo que Ele vem fazendo nas nossas vidas, como Ele vem nos libertando, como Ele vem nos dando a vitória. Então, como é que nós estamos agora nesta situação do estudo de hoje? Os muros foram completados, o templo está restaurado e agora precisa restaurar a cidade. Então foi feita uma estratégia para que pessoas voltassem a morar em Jerusalém, fosse reconstruída toda a cidade, e agora eles chegam para agradecer a Deus por esta grande vitória. Grande vitória. Israel está longe, mas muito longe do que eles eram no tempo dos seus reis. Eles estavam voltando do cativo, eles não tinham mais nenhuma estrutura militar, eles não tinham absolutamente mais nada desta maneira, e eles estavam trazendo o povo para que este povo pudesse voltar-se para Deus, e agora Deus iria cuidar e nutrir esse povo a cada instante. A primeira coisa que eles vão trabalhar é sobre a celebração da restauração do sacerdócio, a restauração de todos os oficiais que trabalhavam no templo e a dedicação dos muros. É este o assunto que nós vamos trabalhar
então, na lição de hoje. E aí eu vou pedir que a irmã Emilce abra a Bíblia aí e leia para mim do versículo, deixa eu ir lá, 27 até o versículo 39. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Bet-Gilgal e da região de Geba e Asmavete, pois os cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. E um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá os seguiram. E mais, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf e seus colegas Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a Porta Larga, sobre a Porta de Efraim, a Porta Gesaná, a Porta do Peixe, a Torre de Ananiel e a Torre do Sem, indo até a Porta das Ovelhas. Junto à porta da guarda, eles pararam. Muito bem. Foi uma festa de arromba. E é interessante que quando a gente vai celebrar, a gente tem que tomar providência de tudo. Eu celebrei 67 anos. E aí, no dia do meu aniversário, tinha compromisso na igreja. Então, não pude comemorar na segunda-feira, que era o dia do meu aniversário. Eu queria comemorar no sábado com toda a família. Tinha um outro casamento da parte da família. Então, não pude celebrar no sábado. E aí, fizemos uma celebração num almoço de domingo, mas também tínhamos que voltar rápido para a igreja para poder adorar a Deus no culto da noite. Não foi algo planejado, foi algo sendo ajeitado para que acontecesse uma celebração. Meu pai celebrou 100 anos. E, dessa vez, a celebração caiu no dia do aniversário dele, no sábado. Então, todo mundo perguntava, que dia que é o dia do aniversário do pastor Salovi Bernardo? É hoje. Quando nós vamos celebrar? Hoje.
Hoje ele está completando exatamente 100 anos. E então toda a preparação foi feita, foi enviado convites para todas as pessoas de todas as cidades que ele tinha relacionamento, e essas pessoas marcaram, vieram em grupos ou caravanas para estar ali na igreja para participar dessa celebração. Cada detalhe foi cuidado, cada momento foi pensado, e tudo ficou de uma forma perfeita. E então nós celebramos com os amigos de vários tempos de vida, que meu pai esteve trabalhando na vida dessas pessoas e abençoando junto com minha mãe. Foi algo muito bem cuidado, muito bem planejado. A igreja se prontificou a fazer toda a parte da adoração, havia lá o grupo de louvor, havia o coro da terceira idade, havia o coro da igreja que se uniram para louvar e para adorar a Deus, e então toda a adoração também foi feita de um modo especial. Eu que estava encarregado da mensagem, fui preparando vários tipos de mensagem até que, tendo desprezado várias mensagens, fiquei com a mensagem que eu trouxe, falando sobre as virtudes que meu pai tem em sua vida e de onde ele pegou essas virtudes para viver, mostrando que tudo foi da palavra de Deus, e assim todos nós podemos trabalhar que essas virtudes também possam fazer parte de nossa vida. A celebração do muro foi algo, e da edificação da igreja, do templo, da celebração do reinício do trabalho dos sacerdotes, do templo funcionar com as ofertas, foi tudo muito aguardado. E foi trabalhado muito, com muita opressão e com muita dificuldade, e finalmente eles conseguiram completar toda a obra, e agora estavam tão somente preocupados com essa celebração. Para a celebração, a primeira coisa que nós vemos aqui é toda uma estratégia. E então, a primeira parte da estratégia é: ninguém estava morando em Jerusalém. Vamos trazer de volta essas pessoas para Jerusalém. E eles então voltam para Jerusalém, e você lembra que nós vimos lá que seriam perto de 1.000 pessoas só para cuidar do templo, e essas pessoas eram mantidas por pelo o trabalho que eles estavam realizando no templo. E eles eram então cuidados dessa forma. E o povo, ao ver agora o templo novamente funcionando com as celebrações de ofertas pacíficas ao Senhor, ofertas de alegria, ofertas por remoção dos pecados, isso trouxe uma grande alegria, e o povo todo veio de todas as regiões para poder adorar a Deus em Jerusalém e ali exaltar e glorificar a Deus, porque novamente o povo poderia estar se consagrando, se dedicando. A primeira coisa que acontece são os sacerdotes e os levitas. Nada do que é feito para Deus pode ser feito sem a purificação. Nada. No passado ou no presente, tudo precisa estar passando por esta ação de purificação, de se colocar diante de Deus, pedir: Senhor, trabalhe em nossas vidas, recebe a nossa adoração, usa-nos para que o teu nome possa ser engrandecido. Parte primordial da adoração ao nosso Deus, do nosso culto, é o louvor. E então eles ali trabalham com a criação de 2 coros, 2 grandes coros. E esses grandes coros também teriam uma ação apoteótica. E um coro vai sair, um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco, e o segundo coro, que está lá no verso 38, o segundo coro avançou no sentido oposto
e eu os acompanhei quando ia sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passando pela Torre dos Fornos até o lugar da Porta Larga. E ali esses dois coros, adorando, exaltando, glorificando a Deus, se encontram para continuar adorando ao Senhor. Algo impressionante. Era uma adoração tão magnífica, tão expressiva, que a palavra de Deus diz que este júbilo de alegria da adoração do povo em Israel se ouvia a longa distância. Primeiro, porque eles estavam em cima do muro. Então a voz projetava em todas as direções, sem nenhuma barreira, e então ela ecoava a longa distância. O objetivo era exatamente dizendo a todos aqueles que trabalharam oprimindo, agora o nosso Deus está sendo reverenciado, o nosso Deus é o Deus do impossível, e nós vamos viver como Deus espera que nós vivamos. Esta adoração está acontecendo porque não é uma adoração de apenas 1 hora, 2 horas, é adoração de dias. Sempre acontece estas grandes festas em vários dias de adoração, o povo vem para lá. Também não é uma ida. O irmão Miguel deve gastar aí aproximadamente, quando vem à igreja, uns 15 minutos a pé, irmão Miguel. Mais ou menos isso? Não deu para ouvir que o seu microfone está fechado, irmão Miguel. Para descer é mais ou menos os 10. E para subir é um pouquinho mais. Para subir um pouquinho mais. Então, 10 minutos ele chega na igreja. A irmã Enedina vem de carro, deve também ser quase mais os 10 minutos. Né? Eu saio aqui do Tatuapé, mais ou menos 15 minutos de carro, se o trânsito está livre. E chegamos. Não, eles caminhavam dias para chegar até Jerusalém. E ali, então, não é um culto de 1 hora. O pastor está pregando muito. Não era isso, não. Eles não tinham essa preocupação. Eles sabiam que iam passar o dia todo adorando a Deus, exaltando e glorificando a Deus. Eles se prepararam para esta adoração. E eles, então, estavam ali alegres, felizes por tudo o que estava acontecendo. Muito bem. Esta adoração vem e no versículo 40, então, vai dizer: então os dois coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz eu, acompanhado na metade dos oficiais. O povo inteiro estava ali para glorificar e para exaltar a Deus. Eu queria te dizer algo, tirando esta lição para as nossas vidas. Deus tem nos derramado sobre nós muitas ações, muitas graças, muitas bênçãos. E se a gente fosse contar uma a uma, a gente iria ficar surpreso o quanto Deus tem feito. E nós temos um costume, que é uma vez no ano celebrar esse tempo de vida com gratidão a Deus. Seria muito importante que a gente se preparasse para essa celebração. Pastor, hoje em dia está caro dar festa. Eu sei que está. Nós acabamos de dar a festa do meu pai e nós queríamos trazer os parentes do Rio de Janeiro. Então nós trouxemos e eles ficaram aqui, chegaram no sábado, outros chegaram na sexta-feira, e foram embora no domingo à tarde, domingo à noite e segunda-feira de manhã foram embora para suas cidades. O custo foi rateado entre os irmãos e nós tivemos a alegria de assumir esse custo e estar pagando. Eu sei que custa dar festa, mas você tem que entender que são 365 dias no ano que Deus esteve cuidando de você. Hoje, na celebração,
você tem a oportunidade de estar partilhando estas coisas com sua família e estando se alegrando. Nossa família gosta de festa. E todo momento que a gente tem uma celebração, a gente vai para esse lugar onde vai ser essa celebração e ali se alegra. Tem vezes que passa o dia, tem vezes que passa 2 dias. Nesse tempo de celebração é quando a gente consegue se reencontrar durante o ano e então estar ali para compartilhar e participar da grande bênção daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas durante aquele ano. Você precisa ter esse tempo de ação de graças na sua vida. A nossa vida é muito corrida. E nós, muitas vezes, deixamos passar os dias de ação de graças ao nosso Deus. Eu tinha uma tia que o costume dela era sumir no dia do seu aniversário. Ela não queria receber parabéns de ninguém e ela simplesmente sumia. Mas algumas vezes ela teve conosco e era o aniversário dela e ela não teve como sumir e nós fizemos a festa para que ela pudesse se alegrar. Né? Mas o costume dela era simplesmente sumir, né? E os parentes já sabiam. Ou você dá parabéns bem antes ou dá parabéns bem depois, quando ela volta ao lar para receber esses parabéns. A gente precisa ter muito mais na nossa vida esse tempo de ação de graças. Ação de graça por, como a Beth está voltando da cirurgia, o pastor Cristiano está voltando da cirurgia, voltar adorando, agradecendo a Deus. Eu não sei quando o pastor Cristiano vai estar pronto, mas vai estar com uma voz mais limpa, mais cheia de área, e ele vai poder louvar e glorificar a Deus, quem sabe fazendo um solo ou um dueto junto com a sua esposa de ações de graças ao Senhor pela alegria de poder restaurar a sua saúde e de poder fazer isso. Não vou falar para o Kleber fazer um dueto com a Beth, porque eu nunca vi eles cantando, né? Vai que acontece, e aí a gente fala assim, parou, não dá não, né? Mas vamos lá, continuando levando o carro lá para o Kleber arrumar, que o negócio fica bem, que é a praia dele, é o jeito dele a agradecer a Deus. Então, nós temos que ter em mente isto. Mas vamos entender o que é que está acontecendo. O povo celebrou, o povo se alegrou, a festa vai terminando, e o que começa a acontecer? O que começa a acontecer é que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. Infelizmente, isso acontece. E então, eles têm que tomar atitudes para que esta celebração e esta adoração continue. E esta agora não é mais um tempo de festividades, mas é um tempo de fazer com que tudo funcione para que esta adoração vá à frente. Então, nós vamos entrar numa segunda parte da nossa lição, que vai tratar sobre a restauração espiritual e o funcionamento do templo. Vamos ler agora os versículos de 44 a 47, por favor. Capítulo 12, versículos de 44 a 47. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno da cidade. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes, os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual da purificação, dos quais também
participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Continuando, né? Isso, até o 47. Sim. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos dos louvores e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todos os Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte percentual, a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Muito bem. Parece que está tudo funcionando bem. O povo está alegre, está feliz, está cumprindo o seu papel de sustentar a obra de Deus, está sustentando a obra de Deus com alegria e com abundância em suas ofertas, e tudo está funcionando e o depósito do templo vai se enchendo para manutenção de todo o trabalho dele. Mas algumas coisas são percebidas que não estão dando certo. Deus castiga o povo porque o povo deixa de adorar a Deus como Deus estabeleceu. A ponto de Deus chegar para o povo e dizer assim: ofereça esse sacrifício ao teu rei e verás que ele não terá agrado de ti. Se eu sou seu pai, onde está a honra que vocês deveriam estar dedicando a mim? A ponto de Deus virar e dizer: oxalá alguém fechasse a porta do templo para que minha ira não se acendesse contra vocês. Então, a palavra de Deus vem e trabalha conosco, dizendo que o povo deixou de vivenciar em sua vida tudo aquilo que eles precisavam fazer para que o nome de Deus pudesse ser exaltado e glorificado. Mas agora eles estão voltando e estão consagrando suas ofertas como se fosse a única atitude que precisava ser feita. E não era bem isto. Então, agora, eles precisavam trabalhar com esse povo para que, novamente, eles não fossem castigados por Deus por não estar adorando a Deus como Deus estabeleceu. Então, esse é o ponto agora que nós vamos entrar quando entramos no capítulo 13, a partir do versículo 1. Nós vamos ver os versículos de 1 a 3. Por favor, leia. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo. E ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Lembre-se que Deus havia dito para que não fizesse nenhum tipo de aliança, porque Deus queria um povo exclusivamente seu. Mas, no decorrer das batalhas, Josué faz alianças sem consultar a Deus. E Josué e o povo de Israel são pegos na palavra.
E então vêm povos que se filiam ao povo de Israel, e estes povos se tornam rachadores de lenha e buscadores de água. Mas estes povos trazem para dentro do povo de Israel, eles tinham dito que iriam adorar o Deus único, exclusivo, mas não, eles continuam com a sua adoração de idolatria, e nessa adoração de idolatria, eles clamam aos seus deuses para que possam amaldiçoar o povo de Israel. E então o texto traz isto, e agora eles precisam entender que eles precisam desfazer os pactos com os seus inimigos. Não eram inimigos de estar tentando derrubar tudo, mas eram inimigos que estavam servindo, mas servindo e associando estas coisas de uma tal forma que quando eles se casavam com o povo de Israel, a primeira coisa que eles faziam não era impedir a adoração ao Deus único, mas era trazer para dentro do seu lar a adoração dos seus deuses e dos seus ídolos para que eles pudessem ficar novamente numa adoração politeísta. Mas também começaram a introduzir a sua língua e introduzir também os seus costumes. E o povo de Israel foi deixando de viver esta situação que Deus está trabalhando. E o versículo 4 vai dizer, além disto, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado do depósito do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias, que era, lembre-se que nós vimos lá, eles trabalhando contra o templo, trabalhando contra a construção. Mas vamos ver, lá em Neemias 6, versículos de 17 a 19, o que este Tobias estava fazendo dentro do templo e as concessões que ele já tinha tido para fazer com que as coisas não funcionassem na adoração a Deus. Emil, se leia para mim os versículos de 17 a 19. Neemias 6. Eu também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Então, veja, a ação de Tobias era algo tentando destruir a adoração de Deus, adoração a Deus, e fazendo com que as coisas não funcionassem. Nós vimos que o templo estava recebendo as ofertas. Mas o que acontece? De repente, os levitas saem de Jerusalém, vão embora, os cantores saem de Jerusalém, vão embora, os porteiros saem de Jerusalém, vão embora, e alguns sacerdotes vão embora. Como assim? Entrou alimento para manter estas famílias e agora eles saem? Vamos descobrir o que é que está acontecendo aqui. E isso está no versículo, no capítulo 13, começando no versículo 5, e vai até o versículo 8. Neemias 13, de 5 a 8.
e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. O que estava acontecendo? Tobias estava gerenciando toda esta alimentação e parou de alimentar os trabalhadores do templo. Eles não tinham como se alimentar, voltaram para suas vilas e começaram ali, então, trabalhar novamente para que eles pudessem ter o sustento para suas famílias. E é exatamente isto que está acontecendo, porque Eliasibe pega uma parte do templo que era destinado a guardar os mantimentos e ali fazer as distribuições, e ele deixa de fazer tudo isto. E agora ele volta para Jerusalém e ele vai agora restaurar tudo que estava errado para que tudo volte a ficar certo e possa então trabalhar. E nós vamos ver agora no capítulo 13, no versículo 9, o que o texto vai dizer sobre encher-se do que é sagrado. Vai dizer assim: mandei purificar a sala, coloquei de volta nela os utensílios do templo, com as ofertas de cereal e incenso. Então, Neemias agora desocupa aquela sala, tira Tobias, expulsa Tobias de estar vivendo no meio deles, e agora ele vai trabalhar com esta purificação e os mantimentos voltam no seu devido lugar, e agora ele precisa fazer novamente a situação de distribuição. E aí no versículo 10 ele vai trabalhar da seguinte forma: também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido parte do que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores e responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que esta negligência com o templo de Deus? Então, coloquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe o dízimo do trigo, do vinho, do azeite ao depósito. E coloquei o sacerdote Selemias e o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos. E fiz de Amã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque estes homens eram de confiança e ficaram responsáveis pela distribuição do suprimento a seus colegas. Finalmente, o templo tem condição de continuar a celebração. O que eu gostaria de tirar como lição desta grande alegria, esta adoração a Deus, esta busca de fazer a vontade de Deus, que precisa ser olhado algumas situações que muitas vezes nós
deixamos de continuar observando em nossas vidas. E a lição de hoje diz: a vontade de Deus é que ele seja adorado permanentemente. Mas para que Deus possa ser adorado permanentemente, é preciso acontecer algumas coisas nas nossas vidas. Nós precisamos viver vidas de adoração a Deus todos os dias da semana. Nós precisamos viver vidas de gratidão a Deus por tudo que Ele está fazendo. Nós precisamos viver vidas de dedicação à obra de Deus durante todos os dias, porque nós não fomos salvos só apenas para o domingo. Nós fomos salvos para servir ao Senhor. E servir ao Senhor é servir com a vida, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos e com tudo que nós podemos realizar. E é este o grande desafio que a lição está nos ensinando. Mas todo esse cuidado que nós temos conosco, precisamos também ter este cuidado com o templo de Deus. E é isso que a gente precisa. Hoje nós temos uma pessoa que faz uma faxina na sexta-feira. Ela tenta limpar todo o templo, mas no sábado acontecem eventos. E no domingo tem a bagunça dos eventos do sábado. Não está tudo limpinho como estava. Quando nós chegamos à casa de Deus, a gente tem que chegar com a disposição de ser a nossa casa. Então a gente vai limpar e vai cuidar de tudo que tiver fora. Nós precisamos ter isto como um sentimento para que todos aqueles que vierem à casa de Deus adorar junto conosco, eles falam: este povo cuida bem da casa de Deus. E é isso que a gente precisa estar fazendo. É isso que a gente precisa estar ensinando. Ensinando as crianças a qualquer coisa que estiver comendo, não deixar nos bancos, não deixar o papel jogado no chão, mas colocar no lixinho correto e assim tudo ficar organizado. Se isto for uma ação de toda a igreja vai se manter limpa, vai ficar em ordem e vai tudo estar funcionando perfeitamente. É necessário que nós entendamos que a obra de Deus precisa ser feita com cada um de nós. E se ela for feita com cada um de nós, nós teremos a alegria de poder exaltar e exultar a bênção de fazer parte do povo de Deus que escolheu adorar a Deus naquele lugar. Meus queridos, eu espero que a nossa adoração se torne resultado da nossa vida e vivência durante os dias da semana. E que nós cheguemos à igreja repletos de alegria, com o desejo íntimo do nosso coração de prestar um culto e agradar o nosso Deus com tudo que nós fizemos. E se isso acontecer, a bênção de Deus vai estar na nossa vida e verdadeiramente o nome de Deus será engrandecido. Eu desejo que todos nós tenhamos aprendido esta lição, porque motivos de grande alegria Deus tem colocado diariamente em nossas vidas. E que Deus possa estar aplicando este ensinamento no nosso viver. Amém? Hoje vocês estão com dificuldade de abrir os microfones, hein? Tá.